Futebol é paixão, futebol é emoção. Mas até onde vai o limite dessa emoção e paixão? Quando ela se torna violência, deixamos de lado o que realmente importa no esporte. No último domingo, a final da Copa do Brasil era para ser um momento de comemoração, mas virou uma cena triste de violência dentro e fora dos estádios. Será que estamos perdendo o verdadeiro sentido do futebol? Nos últimos anos, vemos casos recorrentes de violência de torcidas, brigas, depredação e até tragédias que deixam feridos, e em alguns casos tiram vidas. Lembro de 2015, se não me falha a memória, quando o Vasco foi rebaixado e eles simplesmente estavam destruindo o estádio. E teve uma cena que o jogo estava sendo transmitido na Globo. Teve uma cena que foi muito marcante, eu lembro que eles até cortaram a transmissão, que simplesmente os torcedores do Vasco começaram a bater no cara, o cara tava caído no chão, e eles pisando em cima dele assim, e enfim, foi uma cena totalmente traumatizante. Porém, que retrata muito bem o que acontece nos estádios e fora deles. Para muitos, ir no estádio se tornou um motivo de medo, principalmente para famílias, crianças e pessoas que só querem aproveitar o jogo. Isso afasta o torcedor comum e prejudica a imagem do futebol. Mas por que chegamos a esse ponto? O que leva uma paixão tão bonita como o futebol se transformar em uma guerra? No Brasil, a rivalidade entre torcidas é muito intensa. Em muitos casos, ela ultrapassa a barreira do respeito e se torna intolerância. A paixão pelo time passa a ser uma justificativa para agredir o outro. Tanto que hoje em dia, eu nem saio mais na rua com blusa de time. Quando eu era mais novo, eu saía, né? Saía com blusa de time na rua, normal. Aí teve uma vez que eu só tava com a camisa parada na rua assim, passou um carro e ficou xingando. Depois desse dia eu pensei, olha, se eu ficar andando com camisa de time na rua, eu posso acabar passando por coisas desnecessárias. Então, hoje em dia eu nem saio, nem quando... Até hoje eu fui no estádio uma vez, nem quando eu fui no estádio eu usei camisa. Só depois que ela tava lá dentro do estádio que eu coloquei a camisa. Porque hoje em dia não dá pra você ficar arriscando. E a mídia e as redes sociais também desempenham um papel importante. Muitas vezes o que era pra ser uma provocação saudável se transforma em um discurso de ódio, inflamando ainda mais o ânimo dos torcedores. Sabemos, né, que a mídia ela fomenta muito, principalmente quando tá perto de ter algum clássico, né? Ficam colocando provocações, aí coloca trecho de entrevista, ficam fazendo perguntas específicas para os jogadores, falarem coisas que vão acabar criando conflito. É todo o jogo. A rivalidade saudável é aquela que anima o jogo e faz as torcidas cantarem e vibrar, mas quando se torna violência, todos perdem. A essência do futebol é deixada de lado. Eu lembro quando eu fui no estádio, primeira vez, eu me senti... não era nem clássico, era um jogo do time que eu torcia contra um time lá aleatório. E a torcida tava cantando uma música para o rival, sendo que o rival nem tava jogando contra o rival. E não era uma música, né, muito, como pode dizer, agradável de se ouvir. Estava simplesmente xingando o rival. Uma coisa que não tinha nada a ver com o jogo que estava sendo transmitido ali na frente do telespectador. E foi uma situação meio incômoda. E a violência nos estádios traz prejuízos imensos. Clubes são multados, jogos ocorrem com portões fechados e o futebol perde a essência de ser um esporte que une. A violência afasta as famílias dos estádios. Muitas pessoas deixam de ir por medo. Isso faz com que o estádio deixe de ser um espaço de união e diversão. Que legado estamos deixando para as próximas gerações? Queremos que as crianças vejam o futebol como uma guerra ou como um espetáculo de paixão e união? Cada um de nós, como torcedores, pode fazer a diferença. O respeito e a paz começam no comportamento individual. Precisamos valorizar o futebol e ver um outro torcedor como alguém que compartilha a mesma paixão. Porque no fim, os jogadores, a vida deles não tá mudando nada, do pessoal tá brigando por eles. Da mesma forma, a vida dos torcedores não muda nada quando eles estão perdendo lá. Eles estão ganhando o salário do mesmo jeito. É preciso também incentivar campanhas de conscientização nas escolas, nas torcidas organizadas e nos clubes. A educação é a chave para mudar a cultura, é mudar a mentalidade. As pessoas estão com a mentalidade errada. Elas olham o rival do futebol como inimigo. E tem que olhar somente como rival no futebol. Conseguindo entrar na mente das pessoas e fazer elas entenderem essa mentalidade errada, seja talvez o início de uma nova mudança.